Olá, boa noite. Esta é a República das Laranjas, a República Popular das Laranjas. Eu sou o Luís Cruz. E eu sou o Ivo Dias de Sousa. Hoje vamos falar do 25 de Abril. O 25 de Abril foi uma revolução, há um antes do 25 de Abril e há um depois do 25 de Abril. Ivo, o que é que te apraz dizer? Deixa-me dizer que o 25 de Abril é estudado em várias universidades americanas como uma revolução institucional, no sentido em que houve muito pouco sangue. Porque normalmente as revoluções há sangue e às vezes centenas de mortos e coisas do género. Acho que aquilo se deveu, do meu ponto de vista, se deveu essencialmente a duas coisas. Nós portugueses tendemos a ser mais calmos do que a maioria dos povos. E o Salgueiro Maia, quer se concorda ou não com ele, o Salgueiro Maia procedeu de uma forma que evitou muito sangue, ou seja, ele colocou os opositores numa situação em que estavam sempre em inferioridade militar, e o Salgueiro Maia, com uma grande coragem física, também lhe ofereceu sempre a oportunidade de se poder ir embora, abandonando as armas pesadas, mas podendo ficar com as armas ligeiras e a liberdade. Sim. Eu tenho um livro sobre o E quando Salgueiro foi o Maia. momento de... Sim, sim. Eu tenho um livro sobre o Salgueiro Maia, Sim, mas isso. sobre a vida do Salgueiro Maia, escritos dele, não sei o quê. Ele era um militar, um capitão, e era um homem que fazia treino militar na escola em Santarém. Ele tinha uma personalidade e tinha um conjunto de características pessoais, de coragem física, de formação, de afrontamento, de autoironia, de não se levar a sério. Ou seja, não é um tipo qualquer que desce pela Santarém até Lisboa para tomar o país e fazer assalto à sede do governo. Muito antes dele fazer o 25 de Abril e participar no 25 de Abril, ele era conhecido como um tipo um bocadinho espalha-brasas. No livro que eu li, ele comentava, dizia, era bonito, ele dizia muitas vezes, era bonito eu descer à Avenida da República, comandar as tropas para um golpe de Estado. Ou seja, ele já se gabava de uma coisa que ele eventualmente fazia. É evidente que aquilo era uma loucura. No momento de escolher o homem para fazer isto, foi escolhido o homem que se gabava que gostava de fazer isso. Ele reunia... Isto é estranho, pá. Ele reunia nele uma certa loucura, o gosto pela disciplina, a audácia, o risco, a coragem física, a capacidade de comandar homens. É evidente que quando ele chegou ali, eu ontem estive a ouvir o Garcia dos Santos na Antena 2, e numa parte perguntaram-lhe se o Salgueiro Maia era o homem decisivo do 25 de Abril, ele diz que não. O Salgueiro Maia hesitou muito ali quando estava ali a tomar o quartel do Carmo, e que o hotel é que foi basicamente uma revolução de capitães. Mas o hotel, segundo o Garcia dos Santos, teve um papel mais fundamental porque foi o homem que comandou a partir do quartel da Pontinha. Mas o Salgueiro Maia tinha características extraordinárias para fazer características pessoais para fazer a revolução e para levar a revolução ao sucesso, desde a coragem à loucura que foi aquilo tudo. E diz. Mas era muito importante quem governava até então, o Marcelo Caetano, fosse razoavelmente bem tratado. Por exemplo, o Salgueiro Maia, ele não se queria render ao Salgueiro Maia, queria se render Exatamente. Não queria o poder na rua. Uma patente superior. Exatamente. Não queria o poder na rua, e o Salgueiro Maia aceitou. Sim, mas houve ali muitas hesitações, e houve ali muito barulho, e depois as pessoas estavam, estava cheio de gente, e portanto foi um bocado complicado. Mas o Salgueiro Maia, há quem diga isto numa visão mais da história longa, que não foram o governo caiu, quer dizer, mesmo no 5 de outubro de 1910, não foi tanto a vitória dos republicanos, foi a queda da monarquia, não foi tanto no 25 de abril. Há esta visão pouco romântica e pouco gloriosa da Revolução, foi o governo caiu de podre, quer dizer, havia também esta ideia, porque caiu por dentro. O antigo regime tinha um problema insolúvel. Por um lado, tinha o problema de democratizar o regime. Certo. E por outro lado, tinha, que na altura era já um bocado inevitável, a descolonização. E as duas coisas ao mesmo tempo, se o regime fosse democrático e queria fazer a descolonização, certo, era possível. Certo.
se a descolonização tivesse feita e fosse um regime fascista e quisesse fazer a democracia, agora as duas coisas ao mesmo tempo... Certo. Olha, eu estou a ler... por exemplo, eu acho... Diz. Eu que nasci em África e não me considero retornado, porque não sou retornado, certo. Acho que há uma grande injustiça de grande parte dos retornados acusarem o 25 de Abril e quem governou depois da forma como a descolonização foi feita. Eu também acho que com o 25 de Abril houve muito pouco esforço e se calhar as coisas podiam ter sido melhor. Certo. Se podiam ter sido melhor, mas o que eu acho é que o grande mal já estava feito. Quer dizer, certo, eu concordo. Mas a descolonização, por um lado, repare uma coisa, a questão da descolonização está envolta em alguns mitos. Há quem diga que a colonização portuguesa foi tardia, há quem diga que o Estado Novo é que inventou o ultramar e deu-lhe uma nova roupagem política, até fez uma espécie do politicamente correto no pós-guerra, despachou as províncias ultramarinas, mas há uma coisa curiosa, que as pessoas às vezes não sabem isso. Deixa-me só dizer isto, Ivo. As ex-colónias, Angola, Moçambique, até à Segunda Guerra Mundial, era o degredo. Aliás, a expressão degredo é quando assim como a Austrália era a prisão do Império Britânico, muita gente ia para Angola, era o degredo, era como é que disse alguém, disse que eram homens que iam para lá portugueses, tinham uma população muito pequenina, no costeira a colonização não está efetiva, só quando houve, no pós-guerra é que houve e houve a glamorização das colónias, porque até essa altura era uma espécie de... não havia uma colonização efetiva, a ida de colonos. Portanto, há muitos equívocos à volta das escolas. Deixa-me só concluir. Eu estou a ler este livro do José Medeiros Ferreira, em 1973, que foi um dos homens que teve por trás bate certo com aquilo que ias a dizer. E ele, no Congresso de Aveiro, em 1973, ele propôs, um bocado naquilo que tu estavas a dizer, democratizar, descolonizar, desenvolver. Eram os 3Ds, antes sequer do 25 de Abril. E depois, portanto, o bate certo com aquilo que estavas a dizer, a descolonização e a democracia eram incompatíveis. Portanto, os 3Ds eram inevitáveis. E depois outra coisa, eu não sei onde é que estava quando foi o 25 de Abril, já estava vivo, mas não sei onde é que estava quando estava... Eu sei onde estava. Mas conta alguma história que tenhas sobre o 25 de Abril. Eu tenho algumas, curiosas. Pronto, mas o que eu reparo é que depois houve pessoas muito desiludidas com o 25 de Abril. Sim, que as pessoas que apoiavam o 25 de Abril e esperavam do 25 de Abril são coisas muito diferentes. Uns esperavam que se veio a realizar, de certa forma, uma democracia liberal. Certo. Outros esperavam um regime comunista como a União Soviética. Houve pessoas que odiaram o 25 de Abril e depois passaram-se meses e anos. Isto não é tão mal como a gente estava à espera. Certo. Uma normalização. Houve um conjunto... assim, quem desejava... O problema do regime comunista é que depois quem não gosta muito daquilo sai ou é preso. Pronto, isso é, assim, é bastante desagradável. Bastante desagradável. Agora, houve pessoas, por exemplo, o pós-25 de Abril, eu lembro dos retornados, eu que não me considero retornado, mas os meus pais e que vieram da África, a minha vida não foi tão má como isso. Porque eu estás a falar... As pessoas eram contra os retornados, mas depois... Certo. Há uma história curiosa. O descolonização tem um lado negativo, que foi a descolonização à bruta, foi desenvolver, descolonizar e democratizar a correr, com muitos erros pelo meio, o Mário Soares, acusado, e os militares que entregaram as colónias à bruta, e a pressão da esquerda que queria se ver livre de entregar aquilo à União Soviética, depois os americanos também interviram. Houve ali um período em que Portugal vacilou, foi uma espécie de peão no jogo das grandes potências. Portugal foi um peão e teve um porta-aviões aqui para invadir Portugal e os papas, o Papa Cunhal em contacto com Moscou, pronto.
Diz. Sim, e houve umas vítimas, um conjunto de grandes vítimas do 25 de Abril. Não é só aquele pessoal que as empresas foram nacionalizadas. Por exemplo, os senhorios das casas, quando foi o congelamento das... Certo, mas isso já havia antes, já havia antes do 25 de Abril. Já havia, Era mas uma depois coisa... com a inflação... Mas depois com a inflação... Degradou. É que, pelo menos com o antigo regime, havia pouca inflação. Pá, os senhorios das casas foram umas grandes vítimas andaram e andam a subsidiar, do meu ponto de vista, inquilinos, e que, epá, as pessoas compraram casas não foi para subsidiar os inquilinos. Não é? Deixa-me só... Eu tenho aqui outro livro, que é este livro do Javier. Este livro é famoso. A Terceira Vaga, do Huntington. E que terceira vaga é? Sabes que este livro diz que Portugal, a Revolução de 25 de Abril, foi a terceira vaga. O livro começa com a Revolução de 25 de Abril. O que é curioso, porque, ou seja, a vaga das democracias começou em Portugal, depois passou a Espanha, na Grécia, ou seja, a terceira vaga da democratização. Eu não li este livro ainda, mas vou ler, e chama-se A Terceira Vaga. E, curiosamente, a nível internacional, o caso apontado de Portugal é a descolonização tardia e Portugal a protagonizar uma vaga de democratização na Europa, na América Latina, etc. O 25 de Abril é muita coisa para muita gente. A nossa geração, a minha geração, eu nasci, é curioso, eu nasci um mês depois do Salazar morrer. E quando foi 25 de Abril, tinha 4 anos. As memórias que eu tenho do 25 não são do 25 de Abril, são do 25 de Novembro. Sabes que eu falo muito com o meu pai sobre isto, eu falo muito de política com o meu pai, e ele conta-me histórias. O meu pai tem 3 histórias curiosas sobre o 25 de Abril. O meu pai, na altura, do 25 de Abril, era gerente da Caixa Geral de Depósitos em Águeda. Esta história é curiosa, depois eu vou contar outras histórias noutra altura, mas esta é particularmente curiosa. E o meu pai, a seguir ao 25 de Abril, era gerente e recebeu ordens de Lisboa, fruto da Revolução, porque criou-se uma espécie, o poder não estava na rua, mas ao mesmo tempo estava na rua, ou seja, houve ali uma crise de poder. E as instituições, todas elas, umas mais, outras menos, tiveram que ativar medidas de contingência. E o meu pai recebeu da sede da Caixa Geral de Depósitos em Lisboa ordens para limitar o levantamento de dinheiro para toda a gente, particulares. Ou seja, havia um limite para não haver uma fuga de capitais dos bancos e de levantamento dos bancos. E em Águeda havia um quartel do Exército. E na altura em que essa ordem veio, pouco depois, portanto, durante o 25 de abril, pouco depois foi lá um oficial do quartel levantar o dinheiro para pagar os salários aos militares que estavam ali no quartel. E o meu pai disse que tinha ordens de Lisboa, da sede da Caixa Geral de Depósitos, fruto da Revolução, que não podia entregar o dinheiro. E o militar disse, mas você tem que entregar porque está para pagar os salários. E o meu pai disse, não tenho porque eu tenho ordens de Lisboa, como eu tenho aqui uma ordem da minha administração, que não posso fazer isso. E depois o meu pai mandou lá uma boca e disse, mas vocês já começaram a revolução. E ele, o quê? Ele não gostou. Mas vocês já provocaram isto. Ou seja, houve ali uma troca de o meu pai a defender a posição dele e a da administração da Caixa Geral de Depósitos, e ele não, tem que entregar o dinheiro porque isso é para pagar os salários dos funcionários do quartel, das pessoas que estavam a trabalhar no quartel, dos militares. E houve ali uma troca, o meu pai teve que pedir, portanto, o oficial disse, eu vou chamar o capitão, ou a autoridade máxima daquele quartel, que venha aqui, e o meu pai, vem aí a tropa outra vez. Vem aí a tropa para a Caixa. E o meu pai teve que pedir... Atento, o meu pai teve que pedir autorização à administração da Caixa Geral de Depósitos para eles permitirem, se eles autorizavam aquela situação específica de levantamento fora do plafond autorizado para pagar os salários dos militares. E lá recebeu a autorização e pagou. Mas houve ali uma troca de uma situação que era uma situação de caótica, de contingência, de crise, que podia ter dado, e isto deve ter acontecido em todo o país, em pequenas instituições, em bancos. Portanto, estas situações provocaram, porque o poder estava na rua e houve que, para evitar o pânico geral, para evitar os levantamentos, para evitar para evitar a fuga de capitais, tem a ver com isso. Agora, esta história é curiosa, não, tem outras, depois eu conto noutra altura. A única coisa que eu senti consequências do 25 de Abril foi aquela história dos tornados e bocas me chamarem de retornado, que eu não sou retornado, mas é curioso. Diz, conclui.
Epá, senti também que havia muitas pessoas desiludidas com o 25 de Abril, que depois compreendi que essencialmente eram pessoas associadas ao PCP, ao Partido Comunista. Sim. Para eles o 25 de Abril não foi feito para uma democracia liberal. Para eles Exatamente. o 25 de Abril foi feito para criar uma sociedade sem um classes. novo regime, Sem uma anos. sociedade sem classes. O problema... eu vi recentemente o Jordan Peterson a fazer uma crítica do Manifesto do Partido Comunista. Uma das ideias centrais é que o Manifesto do Partido Comunista põe como se a causa da diferença de sociedades e de coisas fosse o capitalismo. Qualquer sociedade, até agora, que nós tenhamos, tem sempre uma determinada hierarquia, é sempre criada uma determinada hierarquia. Certo, exatamente. Ele fala muito nisso, fala muito nisso. A construção das hierarquias. O mérito, a construção das hierarquias. Isso é muito importante. Umas são melhores, outras são piores do que outras. Mas agora, quando tu falas como se o capitalismo, a economia de mercado fosse a grande causa de tudo isso, as hierarquias sempre existiram e se calhar vão existir durante muito tempo. Quer dizer, há ali um grande... Eu, por acaso, li em italiano o Manifesto do Partido Comunista. Eu tenho como obra literária, é uma coisa magnífica. Sim, eu também tenho e quero ler. Eu tenho aqui também o Manifesto. E hoje vou comprar o Das Kapital em alemão. Não sei quando, daqui a 1 ano ou 2. Quando tiver um bocado de dinheiro, vou comprar o Das Kapital. Mas também tenho o Manifesto Comunista em inglês também, e também vou ler. E também vou ler por causa da questão da qualidade literária daquilo. Histórica e política, não é só qualidade literária, também é um documento Agora, também te digo outra coisa. Isso. A história, nos anos 80, termos aderido à então Comunidade Económica Europeia sem fazer um referendo e posteriormente termos aderido ao euro sem fazer um referendo é uma coisa, do meu ponto de vista, inacreditável. Quer dizer, é mais ou menos como dizeres ao teres uma casa, aderimos aqui um condomínio, o condomínio é que trata de tudo e etc. Nós somos independentes, mas depois na prática não somos independentes. Mas isso também foi uma fuga para a frente, era o caminho da Europa, era tentar normalizar o mais rápido possível, e também não é só isso. Repara uma coisa, Portugal entrou em bancarrota em 77 ou 78, pediu uma ajuda ao FMI em 77, 78. Em 83 teve outra crise, outro pedido de ajuda ao FMI, com o Hernani Lopes. Entre a Revolução de Abril, entre o 25 de Novembro, a 77 a primeira crise de financiamento e ajuda ao FMI, 83 ajuda ao FMI, e a entrada na União Europeia, não era só questão política, mas também era a questão económica, porque assim, o Mário Soares costuma-se dizer, o Mário Soares meteu o socialismo na gaveta. Essa expressão é conhecida. O Mário Soares era um burguês, era filho de um ex-ministro da Primeira República, fundador de uma escola, era um bom vivant, era um tipo que queria que os portugueses vivessem bem. Não era um puro, não era um papa como Salazar foi em relação a Roma, ou um papa como o Cunhal foi em relação a Moscovo. Pureza ideológica, antidemocracia, antiparlamentarismo. Era um tipo que queria liberdade, normalidade. E, portanto meter o socialismo na gaveta foi o reconhecimento de muitas coisas. Um desejo de normalidade de Portugal e uma sociedade mais justa, com princípios com a democracia, o pacto entre a democracia cristã e o socialismo democrático, no sentido de levar Portugal para um caminho de normalidade, ser um país europeu, acabar com a extrema pobreza, cada português ter um frigorífico em casa, como diz o Sérgio Sousa Pinto, deu no último uma entrevista, e foi um bocado de fuga para a frente. Também é muito importante. E uma certa normalidade. É evidente que cometeram-se muitos erros, e depois o cavaquismo veio acelerar o processo, e depois as guerras entre o cavaco, mas o 25 de Abril provocou uma ruptura profunda. E depois foi necessidade de, isto é o caminho, vamos seguir. E foi isso que aconteceu. Mas uma pergunta. E o que é que tu achaste da Iniciativa Liberal ter sido excluída lá da... Muito mal. A questão dos donos da democracia, a questão é tal questão dizer que o 25 de Abril pertence à esquerda e a direita que existe é a direita consentida.
epá, passados 46 anos, do 25 46? Sim, 47 anos, do 25 de Abril, epá, estamos na situação em que as pessoas estão um bocado cansadas destes estarmos a refém da esquerda, que é dona, é verdadeira e pura, e é dona do 25 de Abril, e os verdadeiros democratas são aqueles que fizeram o 25 de Abril, quando a gente sabe que eles queriam fazer o 25 de Abril para fazer outra coisa pior, queriam passar de uma ditadura à outra. E houve aqui o meio termo, os moderados, os militares. Depende. Sim, epá, mas houve uma Sim. tentativa clara de radicalizar o país e de criar outra ditadura. E, portanto, houve um conjunto de personagens, começar pelos militares, começar pelo Carneiro, a ala liberal na Assembleia Nacional, o Mário Soares teve um papel fundamental, foi lá aqueles gritos de ordem que ele deu que é uma coisa que a mim me impressiona, quando ele estava na Fonte Luminosa a dizer aqueles paranoicos. Epá, e o Mário Soares teve um papel fundamental, muito apoiado também pela social-democracia e pelos socialistas europeus, ou seja, ele tinha o respaldo e tinha o apoio fundamental dos socialistas europeus, o Helmut Schmidt e o Norte Europa. E isso foi fundamental. Conhece a história do hotel quando foi à Suécia? Sabes que Sim, mas conta. o hotel foi a Cuba e também foi à Suécia. A Cuba foi aclamado como um camarada que vai ser o Fidel Castro de Portugal, eu não sei o quê. Enfim. E quando foi à Suécia, esteve lá com o Olof Palme. Isto, não sei se isto é mesmo assim, ipsis verbis, mas é uma coisa mais ou menos desta. Quando ele foi lá à Suécia, falou com o Olof Palme e disse ao Olof Palme: nós em Portugal agora vamos acabar com os ricos. E o Olof Palme respondeu: curioso, na Suécia nós queremos acabar com os pobres. Portanto, duas perspectivas completamente diferentes. Pois. Epá, eu acho que a questão dos ricos, eu não tenho nada. Epá, eu até quero ser rico, pronto, confesso. Desde que a riqueza seja obtida legitimamente, qual é o problema de existirem ricos? Porque agora, pronto, convém, a gente já falou sobre isso, convém, caro Popper, convém existir uma segurança mínima, quer dizer, Sim. o pessoal ter acesso à Qual é segurança o interesse social, à educação, Sim. cuidados de saúde. Sim. Sim, qual é o interesse? O interesse qual é o interesse de ser milionário num país de pobre, numa sociedade de miseráveis? Tens que viver, Algo. Não tem lógica isso. Tens que viver rodeado de seguranças. Viver rodeado de segurança, Tens que condomínio. viver rodeado de seguranças. Que é o que acontece no Brasil, quer dizer, uma coisa que me impressiona é aquelas sociedades onde tu vês literalmente muros, condomínios fechados. Ou seja, tu tens que não só viver num espaço, como tens que blindar o espaço, como tens que ter seguranças. Se isto não é uma sociedade, a lógica dos condomínios fechados irrita-me profundamente, sou profundamente contra isso, e eu nem sequer sou de esquerda. Isto não tem nada a ver e isso com o 25, do 25 de Abril, mas deixa-me dizer uma coisa sobre os condomínios fechados. Não tem a ver com o 25 de Abril. Há estudos que indicam assim: condomínios fechado aumenta a segurança do que está dentro, mas aumenta a insegurança do que está fora. Correto. É um bocado estranho dizer isto, mas é verdade. É verdade. E este é o primeiro episódio que a gente vai falar. 47 anos, 47, sim. Passado 47 anos, o que é que tu achas do 25 de Abril? Foi positivo? O 25 de Abril foi claramente positivo. Da tua opinião? Agora o 25 de Abril vai dar agora aso. Quer dizer, a esquerda, no antigo Jaime Nogueira Pinto disse, a direita dominou durante 48 anos, agora a esquerda dominou 47, ou seja, está a ficar igual. Não quer dizer que agora venha a direita dominar, mas agora nos pode ser turno a ser a direita. Mas de qualquer maneira, o que eu acho agora é que a esquerda dominou durante 47 anos, a direita é a direita que existe, que é consentida, que é uma direita refém, que é uma direita que tem que pedir licença para comemorar o 25 de Abril, é uma direita que é traidora porque fez o 25 de Novembro. Eu não gosto dos proprietários da liberdade. A liberdade é de todos. É evidente que a liberdade é um conceito demasiado complexo. Agora a propósito de coisas recentes, por exemplo, aquela história do PS, eu que não gosto nada do Chega, mas aquela história do PS, nós podemos fazer acordos com o PC, com o Bloco de Esquerda e tudo bem, mas o PSD não pode fazer acordos com o Chega.
Epá, é aquela questão, pois, É uma mesmo a questão que dizer me para as irrita, coisas. uma questão que me irrita é a normalização do fascismo. E há bocado estive a ler uma entrevista do Não, eu acho que Do se Pablo o Iglesias que PS. está-se a norma, assim, pois ele associa, é aquilo que nós falamos, associa sei lá, o Vox e o Vox associa logo à extrema-direita e ao fascismo e ao nazismo da pior estirpe, quer dizer, epá, e ele vê a ameaça do Vox e sente, e ele agora até vai sair da política, vai ter um cargo mediático. Epá, eu não conheço do Vox, mas algumas das ideias que vêm na boca da André Ventura com eles, epá, não faz leis especiais para um grupo em particular, não faz. O que faz sentido é aplicar a lei a toda a gente. Exatamente. Epá, depois aquela história da castração física. Epá, Castração química. castração física, isso, não física, alguns do É, Chega falam, não sei se é o André Ventura, falam ok. em castração, chega até a castração física. Epá. Epá, evidentemente que isto, epá, Pois. o problema disso é normalizar. Agora, agora também acho que aquela estratégia, vamos isolar a chamada extrema-direita, etc. Epá, acho que é uma má ideia. Também Porque acho. depois acontece como em França, estão sempre a isolar a Que extrema-esquerda. que A extrema-esquerda vai sempre. estão a alimentar. Vai crescendo. Não, Pá, eu pá, acho sim, que sim. Assim como o PS eu normalizou. acho que o Marcelo Rebelo de Sousa tem. Diz, conclui, peço desculpa. Não, diz, podes. Opa, eu acho que a questão do quadro Pá, político tem que haver um quadro político plural, com se calhar o bipartidarismo não, funcional, quer dizer, os dois polos acabou, quer dizer, tem que haver mais partidos e tem que negociar e nenhum deles tem que ter muito poder. Ou seja, os quatro partidos têm que não ter tanto poder. não, porque o que o PS quer, pronto, eu não gosto do PSD, confesso. O que o PS quer epá, nós temos aqui os nossos amigos para as ocasiões. Epá, vocês aí não podem ter os vossos amigos para as ocasiões. E claramente, Exatamente. Olha, há mais histórias para epá, contar. Epá, mas já passamos 30 minutos, vamos ficar por aqui. Está bem, conta lá a última história para terminar. Epá, Pá. não, Conta lá a última. depois eu conto. A gente vai fazer Não tinha piada. Epá, tem a ver com o meu pai, quando Está bem. durante a altura do PREC, ele foi lá para a agência da Caixa Geral de Depósitos e acho que não deixaram entrar porque os caciques do PC e os comunistas queriam tomar conta dos bancos e o banco pertence ao povo. E o meu pai não deixaram entrar lá e teve que telefonar para Lisboa para poder entrar na agência que ele era o gerente. Epá, é uma história assim um bocado maluca. Foi na altura do verão quente, do verão quente 75. Eu acho piada, eu acho piada a isso agora. Mas o meu pai na altura, o meu pai comenta que estava tudo maluco na altura, iam a comícios, ou seja, as pessoas estavam a politizar-se à bruta. Havia uma euforia revolucionária para o bem e para o mal, epá, e as pessoas estavam malucas, literalmente, ou seja, havia uma espécie de, explosão de liberdade, mas, epá, isto pode correr mal. Houve muita gente que se politizou. Eu quero dizer uma frase para terminar. Diz. Sejamos realistas, exijamos o impossível. Exatamente. Ou como dizia no Maio de 68, é preciso proibir a palavra proibir. Mais ou menos isto. Mas tem piada agora. Na altura... Sim. Vá, já passamos o nosso prazo, o nosso tempo. Está bem. Tá? Vá. Ok. Até já. Tchau. Tchau.